Salve galera, beleza? Então vamos continuar nossa aula aqui, parte 2, continuando aqui com fenômenos físicos e fenômenos químicos. Essa aula vai ser mais curtinha, desculpem aí o último vídeo, minha webcam não estava funcionando direito, espero que dessa vez vá. Então vamos lá galera, as reações físicas ou fenômenos físicos são aquelas transformações em que não há mudança na identidade do seu material. Por exemplo, se você joga uma pedra no vidro e o vidro quebra inteirinho, o vidro deixa de ser vidro? Ou ele passa a ser vidro quebrado? Se você amassa uma latinha de alumínio, aquela latinha deixa de ser alumínio? Ou ela continua sendo alumínio, só que agora amassado? Quando um gelo derrete, aquele gelo deixa de ser água ou continua sendo água, só que agora no estado líquido? Perceba que em todos esses casos não há uma alteração na identidade daquele material. Em outras palavras, não há um rearranjo entre os átomos. A gente vai ter aula sobre o que é uma reação química, né? Mas vou dar um spoiler aqui para vocês. Toda reação química é um rearranjo entre os átomos. Nas reações físicas não há esse rearranjo, portanto, não há mudança na fórmula da sua substância, não há mudança na sua identidade, beleza? Alguns exemplos importantes que nós temos aqui de reações físicas são dissoluções de um modo geral, mudança de estado físico, isso aqui é o que mais vai aparecer de reação física, tá? Objetos que quebram, objetos que amassam, mas o principal aqui são as mudanças de estado físico. Esse eu quero que vocês guardem, que são reações físicas. Tá até no nome, né? Mudança de estado físico, beleza? Então os exemplos que eu dei para vocês aqui, a latinha, o gelo derretendo. É só você pensar, nessa transformação, tá mudando o meu material ou ele continua sendo a mesma coisa, só que em outra forma, beleza? Se não mudou o material, é uma transformação física, beleza? Já as transformações químicas, elas são marcadas aqui pela alteração da sua identidade. Ou seja, aquele material que você tinha antes, depois de acontecer essa transformação química, ele se transforma em uma nova substância. Ok? Então, nesse caso aqui, você tem um rearranjo entre os átomos ali dos seus reagentes para formar os produtos. Tranquilo? Então toda reação química envolve mudança na identidade dos seus materiais. Às vezes, né, você não tem mudanças muito significativas assim visualmente, mas se mudou a identidade, é uma reação química. Então, assim, você tem os materiais que existem antes de a reação acontecer, é o que a gente chama de reagentes da nossa reação. E o que vem depois são os produtos, ok? A gente organiza isso numa equação química que vocês devem estar acostumados. Mais para frente a gente vai trabalhar bastante com essas equações aí, ok? E alguns exemplos aí do nosso dia a dia. Combustão de qualquer coisa, tá? Então quando a gasolina ela entra em combustão, o álcool entra em combustão liberando CO2 e água, são exemplos de reações químicas. Ionização de ácidos em água, então quando você joga vinagre, por exemplo, que é um tipo de ácido na água, ele ioniza, ok? Então, essa formação de íons é uma reação química. Quando um metal enferruja, na verdade ocorreu a oxidação desse metal, é um exemplo de reação química. As reações que acontecem dentro de uma pilha para gerar corrente elétrica e por aí vai. Quando um alimento estraga, quando você prepara um alimento, né, cozinha esse alimento, são vários exemplos aí que a gente tem de reações químicas, ok? Então, do lado esquerdo vocês estão vendo aí um ferro enferrujado, acho que todo mundo já tinha visto. Do lado direito aí a combustão. Bola para frente, vamos lá. Algumas reações que talvez a gente não veja tanto assim são as reações de precipitação. Aqui do lado esquerdo a gente tem nitrato de chumbo 2 e iodeto de sódio. Vão precipitar aqui formando iodeto de chumbo 2. A gente vai ter aula para prever esse tipo de reações, né? Prever os produtos dessas reações. É o tipo de reação que a gente vê mais em laboratório, né? No dia a dia é mais difícil. E aqui, quando você mistura bicarbonato de sódio com vinagre, isso aqui talvez vocês já tenham visto, forma essas bolinhas, né? Borbulha. CO2 que está sendo eliminado, formando essas bolinhas aí de água, ok? Então, assim, de modo geral,
a gente consegue prever as reações químicas com algumas mudanças que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma precipitação, geralmente ocorre a mudança de cor, né, de um material ali. Você mistura duas soluções incolores, vai formar um sólido que é colorido, pode ser branco, tá? Esse é um tipo de reação de precipitação. Quando ocorre liberação de gás na mesma temperatura, ou seja, você misturou ali duas coisinhas incolores, começa a borbulhar um gás, não é a ebulição de nenhum daqueles materiais, então é um indício que a gente tem de reação química. Reações de oxirredução são reações que envolvem perda e ganho de cargas elétricas, a gente vai estudar isso mais para frente. Reações de complexação, tá? Isso a gente não estuda no ensino médio, tá? A não ser que você seja de uma escola britânica, uma escola americana, você não vai ver isso no ensino médio, ok? Você vai ver isso só no ensino superior. Eu vou falar muito pouco de complexação, mas um exemplo de complexação são aqueles passarinhos que mudam de cor, sabe? Tem um frango de metal que muda de cor se está mais úmido, muda de cor se está mais quente, serve para prever a chuva, não sei se vocês já viram isso. É um exemplo de reação de complexação. E a gente percebe que teve alguma dessas reações químicas se houve mudança de cor, mudança no cheiro ou no sabor. Às vezes uma reação química é acompanhada de emissão de luz, emissão de som, ok? São alguns exemplos aí que a gente consegue ter com os nossos sentidos para saber se houve ou não uma reação química, ok? Então, pensa quando você está ali fazendo sua comida, né? Levanta aquele cheiro gostoso, aquele cheiro que está mudando, é um indício de reação química. Quando você come um alimento, né, sei lá, um amendoim cru ou um amendoim torrado, mudou a textura, mudou o sabor, mudou várias coisas, é um exemplo de que houve uma reação química ali, e por aí vai, beleza? Então, esses indícios aqui a gente tem que saber que houve reação química, ok? Temos alguns fenômenos ainda que são reações nucleares. Vai ter uma parte aí no final dessa frente 1 que a gente vai falar sobre radioatividade, atividade nuclear, tá? Então, a atividade nuclear, ela altera o núcleo dos átomos. Nas próximas aulas a gente vai ver que uma reação química, vou dar um spoiler aqui, ela na verdade é uma interação entre os elétrons da camada de valência, tá? Reação química, interação entre elétrons da camada de valência. Na reação nuclear, você tem uma mudança do núcleo, alguma coisa acontece ali para aquele núcleo se modificar, e se houver alteração daquele átomo, né, se aquele elemento químico se transforma em outro elemento, a gente diz que aquela é uma transmutação. Por exemplo, aqui a gente tem o urânio, né, o urânio ele emite uma partícula alfa, beleza, um tipo de radiação, a gente vai estudar isso mais para frente, e aí o núcleo que resta, percebam que foi de 92 para 90, né? O núcleo que resta, ele é mais leve, é um outro elemento, houve a mudança do elemento, a gente chama aqui de transmutação. Então quando você assistir lá o Fullmetal Alchemist falar de transmutação, você já está vendo aí que é uma reação nuclear, ok? Então vamos falar aqui de um tópico que todo mundo despreza, todo mundo passa por isso aqui batido, não grava, e a Unifesp, uns anos atrás caiu essa questão escrita, geral errou. Para vocês não errarem, vamos pegar aí no coração, guarda no coração de vocês que isso aqui é importante, tá? Então, são 4 tipos de propriedades. Primeiro são as propriedades gerais, ok? São aquelas que todo material tem, independente da sua identidade, eles vão ter essa propriedade. Então, massa qualquer material pode ter qualquer valor de massa. Eu posso pegar 50 gramas de chocolate, 10 quilos ou 1 tonelada, né? É o mesmo material com diferentes massas. Eu posso pegar 50 gramas de chocolate, ou 50 gramas de café, ou 50 gramas de água. Então, a massa não é uma propriedade que depende do material. Todo material tem e pode ter em várias quantidades. Propriedade de extensão, ok? É o volume. O volume é o espaço que um corpo, um objeto está ocupando. Então, de novo, eu posso pegar aqui 1 litro de água, ou eu posso pegar 1 litro de gás carbônico, 1 litro de tomate, se eu conseguir fazer ele ocupar 1 litro, né? Então, eu posso ter 1 litro de qualquer coisa.
esse espaço não depende de quem é o material. Depende basicamente de quanto material você colocou ali, tá? Impenetrabilidade é aquela famosa propriedade que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Quem garante isso é a propriedade geral de impenetrabilidade. Todo material tem isso, ok? Agora vocês já sabem o nome. Divisibilidade, então teoricamente eu consigo pegar um material qualquer e ir partindo em partes cada vez menores, até chegar ali no átomo. Hoje a gente sabe que a gente consegue partir o átomo, né? Tira elétron, tem reação nuclear, tal. Então, divisibilidade é a capacidade de você reduzir o material em porções menores. Todo material tem isso. Inércia, a gente estuda em física que a inércia é a tendência de um corpo continuar o seu movimento a menos que uma força seja aplicada a ele. Não sei se vocês lembram aí, a primeira lei de Newton. Então, todo objeto que tiver massa, todo material, ele tem essa propriedade de inércia, que é a impossibilidade de ele sozinho mudar o seu tipo de movimento ou o seu repouso sem a ação de uma força externa, tá? Ou uma força que ele mesmo produza, mas ele sozinho ali, parado, não consegue modificar o seu movimento, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, nosso segundo tipo de propriedade da matéria é a propriedade específica. Esta sim depende do material. Eu recomendo que vocês prestem bastante atenção nessa parte aqui, anotem, coloquem aí no Facebook, põe no Instagram de vocês aí, um status. As propriedades específicas são aquelas que distinguem o material do outro, ok? Por exemplo, propriedades físicas, né? Você tem temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, tá? Essas três características que eu falei aqui são as mais usadas para identificar uma substância de outra. Então, a água tem uma temperatura de ebulição diferente do álcool, diferente, sei lá, do açúcar, diferente de qualquer outra substância que exista, ok? Então, propriedades químicas, que é a capacidade de sofrer alteração na sua composição. Nem todo material reage quimicamente de forma igual, na verdade, cada material ele tem um conjunto de reações específicas que podem acontecer com ele, tanto é que a gente tem vários tipos de reação que a gente estuda, né? Reações de esterificação, reações de adição, por aí vai, tá? Então, depende muito do material, as propriedades químicas. Propriedades organolépticas, que são as impressões causadas em nossos sentidos. Então, como a gente enxerga o material, o sabor que a gente sente, por aí vai. Mas o que é principal aqui, galera, são aí temperatura de fusão, ebulição e densidade e as propriedades químicas, ok? Isso é o que mais pode cair aí no seu vestibular, ok? Então, terceiro tipo de propriedades extensivas, são aquelas que dependem do tamanho de um objeto, ou seja, se você aumentar ou diminuir a quantidade ou o tamanho do seu objeto, você vai mudar essas características. Por exemplo, você tem aí massa e volume, beleza? Então, quanto mais massa eu tiver, aliás, deixa eu reformular aqui, quanto mais de um material eu tenho, quanto maior for o meu objeto, mais massa eu vou ter, entendeu? Então, quanto maior a quantidade do mesmo objeto, mais volume eu vou ter, tá? Então essas aqui são as propriedades extensivas, que diferem das propriedades intensivas. Intensivas tem a ver com intensidade. Essas não dependem do tamanho. Essas propriedades, elas permanecem constantes, não importa em qual porção de matéria você pegue. Então, por exemplo, densidade e concentração, que estão grifados aqui. Se eu pegar um suco de laranja com uma certa concentração e uma certa densidade, não importa se eu pego 1 ml, 1 litro ou um caminhão-pipa desse suco de laranja, ele vai sempre ter a mesma densidade e a mesma concentração, mas não vai ter a mesma massa e o mesmo volume, dependendo da amostra. Percebeu a diferença entre propriedade extensiva e intensiva? Ok? Então, vamos lá treinar no exercício. Esse foi aquele da Unifesp. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, dar uma pausa, ok? Ler com calma, tente escrever a resposta e aí dá um play, vamos comigo aqui, vamos resolver. Considere as seguintes propriedades dos materiais.
massa, volume, dureza, densidade, cor, transparência, permeabilidade, temperatura de fusão e condutibilidade elétrica. Note que eu não falei todas as propriedades, né? Eu falei as principais, só com aquelas que a gente sabe a gente consegue resolver. Vamos lá, item A. Quais dessas propriedades são consideradas propriedades gerais da matéria? Justifique sua resposta. O que vai direcionar você nessa questão é o seguinte: quais propriedades não dependem do meu material escolhido, tá? Então, vamos lá. Condutibilidade elétrica depende do material? Depende. Temperatura de fusão depende? Sim. Permeabilidade? Sim. Transparência? É todo material que é transparente? Né? Cor? Todo material tem a mesma cor? Densidade? Dureza? Opa, massa e volume, tá? Massa e volume são duas propriedades que eu posso escolher 50 gramas de qualquer coisa, posso escolher 1 litro de qualquer coisa, tá? São propriedades que não dependem dos materiais. Então a sua resposta seria algo do tipo: as propriedades gerais são massa e volume, pois não dependem do material escolhido. Ponto. Acabou, questão cheia, foi direto ao ponto, não ficou enrolando, não falou demais para perder ponto, beleza? É assim que a resposta tem que ser. Item B. Quais dessas propriedades devem necessariamente ser levadas em consideração para a escolha de um material a ser utilizado na confecção de panelas? Muito bem, aqui começa a ficar difícil, né? Uma panela, qual que é a função dela? Né? A gente usa a panela para esquentar as coisas, beleza? Então já me vem à cabeça aqui, ó, temperatura de fusão. Se você tiver um material com uma temperatura de fusão muito baixa, por exemplo, plástico de copinho, você não vai conseguir aquecer nada nessa panela, certo? Ela vai derreter. Então é importante você escolher aí uma temperatura de fusão mais alta, tá? Então essa pode ser a nossa primeira propriedade. A segunda, muitos alunos me falam em aula, né, condutibilidade elétrica, mas pessoal, lembre-se que nem toda panela é elétrica, né? Na verdade a maioria delas não é elétrica. Você tem muitas panelas aí que você pode levar para o acampamento, você pode levar para qualquer lugar e é só ter fogo que ela funciona, tá? Então não é para escolher condutibilidade elétrica. A segunda propriedade que a gente pode escolher aqui é a permeabilidade. Porque já pensou, você vai fazer uma sopa na sua panela e começa a vazar água? Não vai fazer nada, né? Então é importante você escolher uma panela, né, um material que você saiba, né, que ele não tem, ele tem uma certa permeabilidade a certos materiais. Por exemplo, ele não deixa a água sair da sua panela. Esse é um ponto importante, tá? Então permeabilidade, ou seja, a capacidade de entrada e saída de determinados materiais, é importante para você ver aí na sua panela, tá? Então se é uma panela permeável à água, você não vai conseguir fazer vários alimentos. Então as duas únicas propriedades que eu consigo ver aqui nessa questão são permeabilidade e temperatura de fusão, beleza? Viu que era uma questão que não era tão difícil, né? Então agora vocês já sabem fazer. Mais um minutinho aí, dá uma pausada, tenta fazer, dá play e vem comigo. Em um laboratório de química foram encontrados 5 recipientes sem rótulos. Cada um contém uma substância pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, o estudante determinou as seguintes propriedades: ponto de ebulição, massa, volume, densidade. Assinale as propriedades que podem permitir ao estudante a identificação desses líquidos. Opa, ele quer identificar os líquidos. Então, eu não posso escolher propriedades gerais, que são propriedades que não dependem da substância. Eu tenho que escolher propriedades específicas. Lembra quais eram as principais? Temperatura de fusão, de ebulição, densidade, né? Essas coisas aí a gente que são os tópicos que mais caem, né? Então tá aqui. Ponto de ebulição é um que eu posso escolher, densidade é o outro. Não posso escolher massa nem volume porque são propriedades gerais, tá? Então a resposta aqui seria 1 e 4. Beleza? Qualquer dúvida deixa no comentário aí, a gente reforça depois, tá? OK. Terceiro exercício, uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto... Então, eu posso identificar uma substância analisando sua densidade? Posso, é uma propriedade específica da matéria. Posso identificar essa substância analisando sua massa? Não, porque eu vejo lá 50 gramas. Eu sei
que é 50 gramas de X? Pode ser 50 gramas de água, pode ser 50 gramas de salsicha, 50 gramas de qualquer coisa. Então essa é a minha resposta. Eu não posso usar a massa da amostra para determinar a minha substância X, tá? Solubilidade em água eu posso usar, temperatura de ebulição posso usar, temperatura de fusão posso usar. Tá claro aqui como pode aparecer esse tipo de exercício, galera? Então, maravilha. Se você gostou dessa sequência de vídeos aqui, dá um like lá para fortalecer, compartilha com seus amigos, posta no grupo que você acha que o pessoal vai usufruir bem desse material aí. Se quiser me ajudar financeiramente, vou deixar um link aí do Patreon, você pode fazer uma doação, se não quiser não tem problema, tá? Se quiser me contratar para ser seu professor, vou deixar aqui na descrição também como é que você pode fazer. E eu vou lançar a lista de exercício lá no meu Instagram, tá? Eu vou ver ainda como é que eu faço, mas vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Lista de exercício com o gabarito, fechou? Então é isso aí, obrigado, até a próxima!